Quem vai ceifar a vida de André Surak é Satanás. É ele que quer matar André Surak. É Satanás que quer ceifar a vida dela e assim levar a alma dela de uma vez por todas para o inferno. Nesse vídeo eu quero te ajudar a derrubar esse tipo de pensamento que você acabou de assistir no vídeo. De que o diabo, ele mata e ele manda alguém para o inferno. Eu peço que você fica até o final do vídeo, irmãos, porque eu vou mostrar alguns textos para te ajudar a compreender esse assunto. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Então, irmãos, para que você compreenda, eu vou estar colocando aqui alguns textos para embasar aquilo que eu quero te mostrar. Então, o único que tem poder para tirar a vida e dar a vida a alguém, esse é Deus. O diabo, ele não tem esse tipo de poder. O diabo, ele é apenas o quê? Um tentador ou um acusador, tá? Então, o único que tem este poder na sua mão é o próprio Deus. Ele diz que ele traz a ferida e ele sara. Ele tem esse poder. Não há outro ser dotado deste poder. Em Lucas capítulo 12, vai dizer que nós devemos temer aquele que pode matar e lançar a nossa alma no inferno. E o contexto, ele vai trazer a ideia de que esse que faz isso é o próprio Deus. O diabo não tem esse poder. Então o primeiro texto que a gente vai ler, irmãos, está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Olha o que diz o texto também de Deuteronômio 32, verso 39. Se você quiser ir anotando aí na sua Bíblia, são textos muito importantes para a sua meditação. Deuteronômio 32, 39, ele vai dizer o seguinte: Vejam agora que eu sou único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. E ainda em 2 Reis, capítulo 5, o verso é o 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Então, meus irmãos, o único que tem essa capacidade é o próprio Deus. O diabo, ele não tem esse tipo de poder. Eu quero que você leia também agora Jó capítulo 5, verso 18. Jó capítulo 5, verso 18, que vai dizer assim: Pois ele fere, mas trata do ferido, e machuca, mas suas mãos também curam, tá? Então, o próprio ser que eu e você cremos que tem esse poder é Deus. O diabo, irmãos, como essa moça falou nesse vídeo, ele não tem esse tipo de poder. E tem mais um profeta que ele vai corroborar com essa ideia. Oséias, capítulo 6, verso 1. Olha o que diz o texto. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Então, meus irmãos, essa ideia de que o diabo, ele pode matar uma vida, como a gente acabou de ver num vídeo aí, né? E isso, muitas pessoas, elas falam isso, elas pregam esse tipo de mensagem. E isso, irmãos, é uma mensagem do medo. É uma mensagem que traz um apavoro, porque as pessoas, em vez de assumirem os seus erros, elas atribuem a Satanás, ao diabo, né? Todo esse tipo de ato. Mas, meus irmãos, olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 12. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e leia comigo, tá? Eu vou deixar, vai ficar aqui, ó, tá? Vai aparecer sempre uma imagenzinha. Toda vez que eu ler um texto, vai aparecer uma imagem aqui do lado, tá bom? Eu vou colocar
para que você possa acompanhar. Eu estou lendo aqui uma Bíblia, uma NVI, tá? Mas a ideia é a mesma, não vai mudar muito não. Então, Lucas capítulo 12, o verso vai dizer no 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Então, meu irmão, quem faz isso não é o diabo, não. O diabo não lança ninguém no inferno. Isso é o próprio Deus que faz. E aqui a gente tem um texto, 2 Pedro capítulo 2, que vai trazer essa ideia. O verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, o texto, irmãos, ele é claro. É Deus que tem esse poder de lançar no inferno. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. O diabo, ele não tem esse poder. Como eu disse no início, ele é apenas o tentador, ele é o acusador, ele quer tirar as pessoas do caminho de Deus, mas ele não tem o poder de matar uma pessoa. O diabo não tem esse poder. Meus irmãos, eu até coloco um desafio aqui. Você encontrar um texto onde diz que o diabo, ele tirou a vida de alguém. Ele tirou a vida de alguém. E aí, eu quero trazer uma informação, tá? Quero trazer uma informação. Existe uma pesquisa, se você jogar no Google aí, você vai achar. Eu vou colocar uns pedacinhos dela aqui, ó, para vocês verem. Eu vou colocar um pedacinho dessa pesquisa. Onde uma pessoa contabilizou lá na Bíblia quantas pessoas Deus matou e quantas pessoas o diabo matou. E aí corre um grande perigo. Por quê? Nessa pesquisa, talvez você valide ela com veracidade. Por quê? Porque essa pesquisa vai dizer que lá no livro de Jó, no capítulo 1, quando Satanás ele entrou na presença de Deus, e ali Deus permitiu, essa pessoa que fez essa pesquisa vai alegar que o próprio Satanás que matou essas pessoas. Mas o texto, ele não diz isso, tá? Então, ó, Jó, eu vou abrir aqui, abre aí você também para você conferir. Lembrando, irmãos, eu quero reiterar, tá? O diabo, Satanás, ele nunca matou ninguém. Ele nunca matou ninguém. Como tá dizendo nessa pesquisa aí, ó, que eu apontei, tem até a fonte dela aí. Vamos ler aqui, ó. Então, no capítulo 1 de Jó, vamos ver aqui, ó. Certo dia, no verso 6, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Tá? E aí tem todo aquele discurso que ele fala que ele veio de perambular pela terra, né, e andar por ela. E aí ele traz uma acusação sobre a vida de Jó, dizendo que tudo que ele possui, isso é fruto de Deus. E aí no verso 12, olha o que Deus disse. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui vai trazer a narrativa. E você vai ver quais foram os agentes que causaram as mortes aqui. Vamos ler, ó. Certo dia, no verso 13, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Aonde que o diabo matou alguém aqui? Verso 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Fogo da onde, gente? Do diabo, do Satanás? Não. Fogo de Deus. Ou em outra tradução vai dizer fogo do céu. Aí o verso 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Então, você vai ver que até essa pesquisa que eu coloquei aqui, tá? Ela não é de credibilidade. Tá? Porque vai apontar para o texto de Jó, dizendo que foi Satanás que matou os filhos de Jó e os empregados, né? Mas não foi. Não foi. Foi o próprio Deus. Meus irmãos, eu quero deixar para você firmado no seu coração e na sua mente o seguinte, que o homem, eu, né? Você que está assistindo, nós temos um mandamento. Lá em Êxodo 20, Deus deixou: não matarás. E o que a gente mais vê são pessoas matando, sim ou não? Então, veja que o próprio homem, né, que está sujo nos seus pecados, ele foi gerado em pecado, ele mata mais pessoas do que Satanás. Meus irmãos, Satanás, ele nunca matou ninguém. Ele nunca matou ninguém. E aí eu quero trazer um texto para você, para sua reflexão, que talvez apareça algum tipo de comentário, você já ouviu isso, de que o texto do Evangelho de João vai dizer, né, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O que você está falando aqui, Fábio, é mentira. O texto diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Vamos ler o texto? O texto em questão, irmãos, é um conhecido, né? Você talvez até lembre de cabeça, mas você sabe onde está o texto? Então vamos lá. João capítulo 10, ele vai dizer assim, o verso que a gente está falando, vamos ler aí, ó, até a partir do 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. Olha aqui o verso 10, tá? O verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Meus irmãos, preste atenção nesse texto. Em nenhum momento você pega a sua Bíblia aí e você leia, porque está escrito o ladrão, não está escrito o diabo. Então essa história de que o diabo vem para roubar, matar e destruir, isso é falácia, isso é engano, o texto não diz isso. Está dizendo que é o ladrão. Ah, mas o ladrão é o diabo. Não. Leia o contexto, porque Jesus está falando dos falsos pastores que vieram anterior a ele. Tá? O que vieram anterior a ele. E ele não isenta os que vieram após. Tá bom? Então, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E quem é esse ladrão? São pessoas. São pessoas, mais uma vez eu reitero, o ser humano, nos seus pecados, ele mata mais pessoas do que o próprio diabo. Então, meus irmãos, o diabo, ele não tem esse poder. Ele não faz isso. E aí eu quero trazer mais 2 textos que se encontram em Apocalipse capítulo 20. Primeiramente o verso 10. O diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quem lançou eles lá? O próprio Deus. Verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, o único que tem poder para lançar uma alma no inferno, esse é o próprio Deus. É esse a quem nós devemos temer. Nós devemos resistir às tentações do diabo, às tentações de Satanás, à tentação do adversário. Nós devemos resistir, mas não temer. Porque ele não pode lançar mão sobre a vida de ninguém. Quem faz isso é Deus. É esse a quem nós devemos temer. O diabo, ele não tem esse poder. Então, meus irmãos, isso que criaram, isso é uma teologia do medo. É uma doutrina do medo para aprisionar as pessoas, para prender as pessoas nessa ideia. Isso não é uma ideia bíblica, meus irmãos. Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado você, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo
as referências dos versos que eu utilizei. Como eu disse na minha fala, você notou que sempre está aparecendo. Se você chegou até o final, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você puder. E se você gostou desse conteúdo, deixe o like, tá bom? Deus abençoe sua vida.